Pessoal, a gente, quando divulgou, coloquei uma imagem de uma pessoa um pouco mais velha que eu, mas justamente com essa máscara, né? Porque a pergunta é: quem é você? Quem é você e quais foram as revelações que você teve na quarentena a respeito de quem você é? Né? A respeito de quem você é. Esse tempo de quarentena, se ele é um tempo que a gente está sendo desafiado a usar máscara, e estamos sim sendo desafiados a usar máscara, também é verdade que algumas máscaras elas têm caído. Algumas máscaras têm caído a partir de coisas que essa quarentena ela tem revelado para cada um de nós. E da mesma forma como a gente está sendo chamado na quarentena a usar essa máscara que a gente tem conhecido tanto aqui, nós temos sido desafiados a tirar algumas máscaras, ou naturalmente algumas máscaras elas têm caído. E nós temos enxergado coisas sobre nós mesmos que nós não enxergávamos antes. Né? Algumas máscaras têm caído. Existe também a analogia que a gente pode fazer do espelho. Né? Eu peguei um espelho aqui, a gente pegar um espelhozinho como esse aqui, né? Um espelho que é um espelho que, ó, você vê um pouquinho aí do making off aí, ó, no nosso espaço aqui. É um espelho, né? É um espelho, e esse espelho é o espelho que nós temos tido a oportunidade de estarmos sendo confrontados com ele toda hora, de olharmos no espelho da nossa alma e descobrir realmente quem somos em muitos aspectos. Nessa quarentena a gente está tendo a oportunidade de descobrir o pai que a gente realmente é, porque o intensivão, né, de estar junto com os nossos filhos revela algumas coisas que a gente não conhecia, como, sei lá, coisas boas e ruins, tá? Quando eu falo de olhar no espelho e enxergar coisas boas e ruins. Quando eu falo da máscara, de você tirar essa máscara, às vezes para revelar coisas boas e ruins que estavam ali escondidas. E a quarentena, ela tem tido esse poder, né, de remover algumas máscaras, né? O profissional que nós somos, né? E às vezes assim, ou que não somos, achávamos que éramos e não éramos, estávamos simplesmente presos a uma estrutura, enxergar os nossos medos, o nosso egoísmo, ou enxergado a nossa solidariedade, a nossa capacidade de se compadecer com as pessoas, enxergado a nossa capacidade, sim, de ser solidário, de viver com menos, de viver sem ter certeza. Né? São coisas que a gente está olhando no espelho da alma e está, talvez, descobrindo. E eu vejo que tem algumas máscaras como essa daqui, que a gente está tirando, né? Nós temos tirado a máscara da rotina. Por que eu falo máscara da rotina? Porque a rotina, às vezes, ela escondia a gente. E aí a rotina foi baldeada. Então, a gente foi obrigado a tirar a máscara da rotina. Temos tirado a máscara da superficialidade. Você quer a máscara da superficialidade? Você tirou a máscara da superficialidade. Porque a gente está tendo que se envolver com aquilo que é essencial. Nunca se falou tanto de essencial, né? Serviços essenciais. E o que é essencial para a vida humana? O que é essencial para as nossas relações? O que é essencial para a nossa vida? Né? Temos tirado a máscara das nossas forças. Às vezes a gente usava uma máscara aqui eu sou o fortão, né? E tiramos essa máscara, estamos enxergando nossas fraquezas. Elas estão evidentes, porque a quarentena está mostrando isso. E nós tiramos isso, ou então a máscara da fraqueza. Você usava a máscara da fraqueza. Eu sou fraquinho, eu não aguento nada, eu não suporto nada. E de repente você tirou essa máscara da fraqueza e está percebendo, e as pessoas estão percebendo que você é muito mais forte do que o que você imaginava. São muitas as máscaras que nós estamos tendo que tirar. Estamos tendo que tirar nas nossas relações, no nosso relacionamento conjugal, nossa relação com os nossos filhos, no nosso trabalho, nossas capacidades de fazer ou de não fazer, muita coisa que é essencial e que a gente não cuidava, e agora a gente está tendo que tirar a máscara da superficialidade e enxergar aquilo que é essencial na nossa vida. São muitas as máscaras, então esse tempo de quarentena, ele é um tempo, sim, que ele tem levado a gente a se conhecer mais, a se descobrir mais. Mas a pergunta que eu quero fazer hoje, quando eu perguntei quem é quem é você espiritualmente falando? Quem é você espiritualmente falando? Ah, mas essas coisas que eu falei não são espirituais? Não são, mas eu quero que você pense olhando pela lente da espiritualidade. Quem é você espiritualmente falando? Quem é você no reino espiritual? Quem é você quando nós estamos falando de Deus? Quem é você em Deus?
Porque se nós temos descoberto o pai que somos, o profissional que somos ou não somos, os medos que temos ou não temos, será que você tem se deparado também com a sua própria espiritualidade, com a sua própria fé? E tem descoberto o quê? Tem descoberto o quê? Que você tem mais fé do que você imaginava, que você tem menos fé do que você imaginava, que você tem uma relação com Deus mais distante do que aquela que você imaginava, ou que você tinha uma relação mais próxima com Deus do que aquela que você imaginava. O que você tem descoberto espiritualmente? O que você tem descoberto como homem e mulher de Deus? O que você tem descoberto como pessoinha de Deus? Olhando para você como esse ser filho de Deus, esse ser espiritual, o que você tem descoberto nesta quarentena? Quem é você do reino espiritual? Quem é você espiritualmente falando? E eu quero compartilhar com vocês hoje um texto que está lá em Atos 19. E eu não vou ler esse texto, eu vou, na verdade, contar aqui essa história, que é uma história muito curiosa, uma história que chega a ser engraçada em alguns aspectos, que é uma história que está lá em Atos 19, o capítulo 19 de Atos é fantástico, mas é um episódio que acontece lá em Éfeso, porque Atos 19 está falando de Éfeso, no final ele vai falando de Roma, mas ele está com o começo do capítulo 19 todo, quase todo, ele fala de Éfeso. E Éfeso era uma cidade muito cheia de magia, muito cheia de ocultismo, muito cheia de feitiçaria. E uma cidade que quando Paulo chegou lá para anunciar o evangelho, ele chegou para anunciar o evangelho de forma muito forte também, muito intensa. Assim como a magia lá era muito forte, os poderes das trevas eram muito, muito fortes, o poder do evangelho chegou lá também de uma forma muito intensa, muito intensa. E Paulo chegou lá pregando e as pessoas eram curadas, eles tinham... Paulo o evangelho quando chegou em Éfeso, chegou tipo a mexer com a economia do local, porque as pessoas vendiam os seus livros de ocultismo e de repente a partir do evangelho começaram a pegar esses livros e queimar esses livros publicamente. Né? Alguns que vendiam miniaturazinhas, estátuas de Artemis, começaram a não vender mais e os comerciantes começaram a ficar preocupados, começaram a ir buscar e os cristãos foram perseguidos, Paulo foi perseguido por causa disso. Então nós temos uma realidade em Éfeso, uma realidade muito, muito, muito forte espiritualmente falando e o evangelho quando chega lá se manifesta de uma forma espiritual muito forte. Isso é só o pano de fundo, tá? Para a história que eu vou contar agora. Porque o que é que acontecia lá? E essa história está no versículo 13 ao versículo 16 de Atos 19. Atos 19, do versículo 13 ao versículo 16. Diz nesses 4 versículos, 1, 2, 3, 4, que eu me engancho, 4 versículos. Nesses 4 versículos, ele conta a história de alguns judeus que exorcizavam, que eram exorcistas. Alguns judeus que expulsavam demônios. Nessa época, e principalmente em Éfeso, isso era quase uma profissão. E você usava isso, as pessoas tinham essa tarefa de ir lá e de expulsar os demônios. E o texto fala desses judeus, que eram, na verdade, 7 filhos de Seva. Seva era um sacerdote judaico, judeu, eu não sei se sacerdote, o texto não é claro, e os comentaristas não sabem se esse sacerdote era um sacerdote de uma seita judaica que existia em Éfeso, ou um sacerdócio de Jerusalém. Mas a verdade era que eram 7 filhos de Seva que expulsavam demônios. E quando eles viram o poder de Paulo, quando eles viram o poder do evangelho, a maneira como Paulo expulsava demônios, eles ficaram impressionados. E o texto diz que eles começaram a tentar expulsar demônios, invocando o nome de Jesus. Eles começaram a tentar expulsar demônios, é importante você pegar esse contexto dessa frase, eles começaram a tentar expulsar demônios, invocando o nome de Jesus. E o texto diz que eles diziam aos demônios, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Filhos de sacerdote, vivendo uma prática religiosa muito intensa, usando o nome de Jesus, mas era um Jesus que não era deles. O Jesus a quem Paulo prega. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno
que saiam. Eu imagino eles fazendo isso assim, com todo um ritual, né, de expulsar, que ordeno que vocês saiam em nome de Jesus a quem Paulo prega. E eles tentavam isso. E o texto diz que um dia, está lá no versículo 15, um dia o espírito maligno lhes respondeu. A impressão que a gente tem é de que eles fizeram isso várias vezes, tentaram várias vezes, e teve um dia que o espírito maligno olhou para eles e disse: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas e vocês? Quem são? Jesus eu conheço. Paulo eu sei quem é. E você? Quem é você? Meus irmãos, que pergunta. Que pergunta. Eles devem ter ficado sem resposta, não tem resposta no texto. O que diz no versículo seguinte é que o endemoniado ele saltou sobre eles e os dominou e espancou com tamanha violência que eles fugiram para casa nus e feridos. Nus e feridos. E aí, essa pergunta que foi feita pelo endemoniado, Jesus eu conheço, Paulo eu conheço. E você? Quem você é no reino espiritual? Para estar mandando eu sair. Quem é você? Quem é você no reino espiritual? E algumas coisas que eu queria destacar desse texto, que a gente vai conversando sobre ele aqui. Primeiro é que há uma fé terceirizada, há uma fé que não é pessoal. Quando eles falam, embora eles sejam extremamente religiosos, mas eles falam da fé de alguém e não da fé deles. Eles falam de um Jesus a quem Paulo prega. E aí eu pergunto, a tua fé, ela é uma fé terceirizada, por tabela, tabelinha, é a tabelinha, é que Jesus é o Jesus, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Jesus de Paulo, é o Jesus do pastor Hildebrando, é o Jesus da Candeias, é o Jesus de quem? De quem? Então, a terceirização da fé, quando essa fé, ela é o Jesus do meu pai, da minha mãe, é o Jesus dos meus avós, é o Jesus do meu vizinho, é o Jesus da minha mulher. Imaginou um marido desesperado, que não crê em Deus, que não tem buscado uma vida com Deus, que na hora que descobre que está com Covid, vai orar pelo Jesus da mulher dele. Ou uma mulher que está precisando de oração e querendo conversar com o pai e não sabe como fazer, vai fazer, olha, eu faço essa oração em nome de Jesus da minha mulher. Jesus tem sido o nosso Jesus, o meu Jesus. Ou ele é o Jesus dos meus pais? Ou ele é o Jesus do John Stott? Ou ele é o Jesus de quem? Existe uma experiência pessoal sua com Deus? Nessa quarentena, você tem descoberto algo sobre isso? Você tem descoberto algo sobre isso? Essa terceirização da fé, ela não aguenta, ela não sobrevive, ela não resiste em duas situações. Quando a nossa fé não é nossa, ela não é algo pessoal, ela é algo que a gente tem terceirizado, é de um sacerdote, é de um líder espiritual que a gente segue. Você não tem uma experiência própria, forte, firme com Deus. Ela não resiste em duas situações. Uma é numa situação extrema de fartura, de glória, de riqueza. Uma fé terceirizada, ela não sobrevive nessa situação. Ela acaba ruindo, porque a glória, a riqueza, ela corrompe. E se a fé não é sua, a experiência que você tem com Jesus não é sua, é de alguém, é por intermédio de alguém, no momento da glória, ela vai ruir. E ela também não sobrevive, esta fé terceirizada, no momento da angústia. No momento da dor profunda, da perda, do desespero, no vale. Então, ela não sobrevive no meio do castelo, na riqueza do castelo, e ela não sobrevive no vale, porque ela não é sua. A não ser que no vale você descubra essa fé pessoal com Deus. E que a quarentena sirva para isso. Que a gente possa, passando pelo vale, descobrir uma fé pessoal. Jó viveu isso com Deus. Ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Porque no meio do tormento e do vale, eu descobri um Deus pessoal e não um Deus simplesmente de conceito. E não um Deus simplesmente de alguém. E aí, uma
coisa que eu já mencionei, mas queria rebater agora, eles tentavam. E às vezes, pessoal, a gente está vivendo uma espiritualidade que a gente está tentando, sabe, viver uma espiritualidade que é de alguém, que é de outra pessoa, e que não é nossa, Até que o versículo 15 começa dizendo, um dia algo acontece. Um dia nos encontramos diante de uma situação em que a nossa fé terceirizada não vai resolver, em que a nossa fé em Jesus que Paulo prega, em o Jesus que o Hildebrando prega, ela não vai resolver. Porque não é o Jesus que você crê, não é o Jesus seu Salvador. E um dia isso acontece. E se eu fosse parafrasear esse texto, eu diria assim, e a gente poderia fazer um paralelo dizendo que as pessoas estavam vivendo sua fé, sua espiritualidade, vivendo na sua religiosidade, né, indo para os seus cultos, participando de seus encontros religiosos, até que chegou um Covid. Um dia chegou um Covid. E o Covid olhou e disse para você, quem é você sem o culto? Quem é você sem esta vivência religiosa do jeito que você estava formatado? Lembra que a rotina é uma das máscaras que quando a gente tira ela, a gente vai descobrir quem a gente realmente é? Sim. E aí chega um momento, nessa história, em que vem os demônios, e esses demônios são o quê? Esse demônio pode ser demônio, esse demônio pode ser, como eu estou falando, pode ser o Covid, esse demônio pode ser qualquer situação, e a gente pode aplicar dessa forma, qualquer situação que a gente está enfrentando, em que a nossa fé num Jesus que alguém prega não resolve. E que nós somos desafiados a viver a nossa fé. E a dificuldade muitas vezes vai olhar para a cara da gente e vai dizer, você está mandando eu me expulsando? Mas em nome de quem? Porque assim, Jesus eu sei quem é. Paulo eu também conheço. Mas você? Quem é você? E diz que esse demoniado partiu para cima e deu uma pisa tão grande neles que eles saíram para casa nus, quase nus. E às vezes quando a gente vai viver momentos de enfrentamento em realidades espirituais, como em realidades práticas da vida, em que nós não temos essa fé nossa, ela é de alguém. Ela está presa a um ritual religioso. Quando sai o ritual religioso, você não sobra nada de espiritualidade. Não sei se vocês lembram que eu falei sobre isso aqui já alguns domingos atrás. Se nós passássemos 3 meses sem culto, o que sobraria de vida cristã na sua vida? O que sobraria de espiritualidade? Até que ponto vai a sua dependência dos rituais para continuar crendo? Qual a sua capacidade de criar os seus próprios rituais em Deus? Os seus próprios rituais pessoais com Deus de vivendo sua fé. Essa quarentena pode estar revelando muita coisa que a gente é ou não é como pai, muita coisa que a gente é ou não é como empresário, como funcionário, muita coisa que a gente é ou não é emocionalmente, se a gente era tão forte nem é, ou era tão fraco e nem é. Mas essa quarentena pode estar revelando também muita coisa que você é ou não é espiritualmente, que você é ou não é no reino de Deus. Eu não estou com essa palavra querendo questionar você, mas eu estou com a palavra querendo desafiar você a, nessa quarentena, a aprofundar a sua relação com Deus, a viver um encontro com Deus que não seja um encontro por intermédio de alguém, mas de viver uma experiência com Deus em que ao final dessa quarentena você possa dizer como Jó, eu antes te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Dificuldade ela gera isso. Não vai funcionar uma fé terceirizada. Não vai funcionar expulsar esses demônios, esses medos, em nome do Jesus a quem fulano fala. Precisa ser em nome do Jesus que você crê, em nome do Jesus que você vive, em nome do Jesus que você tem um relacionamento com Ele. Em nome do Jesus que você de fato vive uma vida de relacionamento com o Pai. Estava conversando com o irmão ontem e ele falando para mim, está passando por um momento difícil, complicado na área de saúde, e ele compartilhando comigo e dizendo, pastor, eu tenho tido uma sede tão grande de Deus, tão grande de Deus, tão grande. E aí o desafio, proposta de caminho que eu trago para você hoje à noite,
sabe, nesse momento, ou em um momento qualquer que você estiver assistindo essa reflexão, é de que você busque a Deus. De que seu coração seja um coração sedento por Deus. E de que nessa quarentena você tenha a experiência de olhar para o Pai, olhar para os demônios que existem ao nosso redor, olhar para as circunstâncias que olham para a gente, que a gente quer expulsá-las de nós, os sentimentos que nós queremos expulsar dos nossos corações, que às vezes olham para a gente e diz: Jesus, eu sei quem é. Paulo, eu sei quem é. Quem é você? Quem é você em Deus? Quem é você em Deus? Nós somos casa de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. Deus habita em nós. E temos o desafio, meus irmãos, de viver esta fé pessoal, esta fé autêntica, esta fé forte com o nosso Pai. E a quarentena é uma oportunidade para isso. Para você orar, para você ler a palavra, para você construir um relacionamento pessoal. Uma das coisas, e eu falei isso nos Filhos em Deus, uma das coisas que eu acho que eu, como pai, vou ficar muito feliz quando perceber que os meus filhos estão tendo uma experiência com Deus e uma caminhada com Deus que é deles. É deles. É uma experiência que é deles. Não é apenas um reflexo da minha experiência, mas é a própria experiência deles com o Pai. E essa quarentena, ela tem sido sim uma oportunidade para que nós possamos viver as nossas próprias experiências com o Pai. Para que depois da quarentena a gente continue aprofundando essas experiências com o Pai. Nesse conceito de que nós somos casa, tem um versículo que me chama bastante a atenção, que é Jesus lá em Lucas 19, quando ele vai no templo e ele sai expulsando todos os que vendiam e compravam naquele templo. Nós precisamos expulsar dentro de nós toda a nossa mentalidade de consumista da fé, de consumista de ambientes religiosos. Porque a igreja não é isso. A fé não é isso. O texto diz que Jesus disse: essa é minha casa de oração. Deixa eu colocar esse texto para você. Entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam. Está escrito: a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste delas covil de salteadores. Nós somos casa de oração. O que temos feito do nosso coração? Um lugar para vender e comprar? Um lugar para vender e comprar com Deus? Em nome de quem? Então Jesus quer entrar nesse templo, ele quer entrar nesta casa e quer expulsar todos aqueles que tentam vender e comprar. Porque este não é um lugar de vender e comprar. Este é um lugar de ser em Deus, de estar em Deus. E ele vai lá expulsar, como ele fez. Como Jesus fez, entrou no templo e fez isso, e entraria dentro desse templo e expulsaria toda essa mentalidade de consumistas da fé que muitas vezes nós temos. Quando João escreve à igreja em Laodiceia, ele fala com a Laodiceia e diz: eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. E sei que você não é nem frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Mas como você não é nem frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Esse tempo da quarentena seja um tempo onde nós possamos aquecer o nosso coração. Que o nosso coração seja aquecido por uma fé, sabe, que não é nem fria e nem quente. Que nós possamos ter uma fé, sabe, verdadeira, autêntica. Que nós possamos ser aquecidos em nossos corações. Ainda em Laodiceia, ele vai olhar, João escreve para Laodiceia e diz: você diz que você é rico, que você adquiriu riqueza e que você não precisa de nada. Não reconhece, porém, que você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Essa quarentena é um momento de, diante de Deus, nós reconhecermos que nós não somos ricos, que nós somos pobres. Bem-aventurados pobres, deles é o reino dos céus, que nós somos pobres, que nós precisamos de Deus. É o tempo de nós nos quebrarmos, sabe, de vivermos uma experiência profunda com o nosso Pai, de dependência, reconhecendo nossa cegueira, reconhecendo que somos miseráveis, que estamos nus. Ainda nesse texto para Laodiceia, João diz para Laodiceia, como palavras de Jesus: eis que eu estou à porta e bato.
Se alguém abrir a porta do seu coração, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo na porta do nosso coração, dizendo: eu não quero ser alguém que você fala de uma forma terceirizada. Eu estou batendo na porta do teu coração. Eu quero que você aprenda a dizer em nome do meu Jesus, meu Salvador. E não em nome de Jesus a quem Paulo prega. Eu quero que você conquiste, que você tenha, diz Jesus ao bater a porta do nosso coração, um relacionamento comigo de intimidade. Eu quero cear contigo. Eu quero cear contigo. Eu quero estar contigo vivendo esta intimidade, comunhão plena, para que diante das dificuldades, dos demônios que se levantem ao nosso redor ou dentro de nós, e eu estou usando demônio aqui de uma forma muito generalizada, de uma forma muito figurada até, que nós possamos ter a autoridade de dizer: sai em nome do meu Jesus, do meu Salvador, do Jesus a quem eu entreguei a minha vida. Um Jesus que não está preso a rituais religiosos, que não está preso a uma rotina de templo, que não está preso a uma rotina de culto. E nessa quarentena nós estamos tendo a oportunidade que às vezes a gente tem, pessoal, quando passa por uma luta, ou quando viaja, sabe, tem Maílson acompanhando aí com a gente, Maílson está lá em Portugal, às vezes sem conseguir achar a igreja, vai ter que viver a fé, pessoal, sem esses rituais, sem esses vínculos. Vai ter que viver a fé de outra forma. Quando eu fui para o seminário, que estava lá no seminário rodeado de coisas, rodeado de demônios e cheio de dúvidas e de incertezas no coração, que precisei desenvolver uma fé com o Pai que era minha, não tinha a igreja ali, não tinha o culto, não tinha o hábito que me dava uma falsa, poderia me trazer uma falsa sensação de estar vivendo algo profundo com Deus sem estar. Essa quarentena, ela nos leva ao espelho da nossa alma, ela nos leva a tirarmos as máscaras da nossa espiritualidade e de percebermos quem somos, de fato, quem somos, espiritualmente falando. E eu queria te desafiar a essa semana viver esses encontros especiais com o Pai, esses encontros especiais com Jesus. Se Jesus chega para você e bate na porta do seu coração, que você tenha a coragem de dizer: pode entrar. Pode entrar. A casa é sua. Você consegue falar isso hoje? Dizer: não, pastor, mas eu tenho uma relação já com Deus. Eu vou falar que Jesus pode entrar, Jesus está aqui dentro. Será? E se ele está dentro, será que não tem áreas aí que ele está batendo na porta para entrar? E você não está deixando? Se você fosse colocado diante de uma realidade espiritual difícil, complicada, que olhasse para você e dissesse: como assim você está mandando eu sair daqui? Jesus eu conheço. Paulo eu sei quem é. E você? Quem é você? Jesus está batendo na porta e está dizendo: eu quero entrar. Eu quero ter um relacionamento pessoal, íntimo contigo. Que a fé seja algo que é relacional e de um relacionamento profundo com o Pai. Que a gente possa dizer como João, que quando escreveu a sua carta, disse: aquilo que os meus olhos viram, que os meus ouvidos ouviram, que as minhas mãos apalparam. É a respeito disso que eu falo para vocês, do verbo da vida. Então que diante dos demônios, diante das dificuldades, das lutas, que a gente possa olhar para as lutas, os nossos medos, os nossos temores, e dizer: saiam em nome de Jesus. Por que eu estou falando com você? Eu estou falando, não estou falando do que eu ouvi, simplesmente. Estou falando do que os meus olhos viram. Estou falando do que os meus ouvidos ouviram, que as minhas mãos apalparam. Estou falando de uma fé que é pessoal, que é autêntica. E a quarentena, pessoal, pode estar revelando que esta relação pessoal não existe. Que você era dependente de uma rotina espiritual, de uma rotina religiosa que foi quebrada. E pode estar revelando que talvez existe uma relação a ser construída com Jesus. Para que diante das dificuldades que surjam na vida da gente, a gente possa, em nome do Jesus, que nós vimos, ouvimos, sentimos, apalpamos, é esse Jesus que nós falamos, e é em nome dele que nós enfrentamos as lutas na nossa vida, que nós enfrentamos os nossos medos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei contigo. Eu entrarei
e terei comunhão contigo. Esse texto não foi escrito para pessoas que não creem. Ele foi escrito para a igreja. Então você pode estar sendo igreja, mas com sua porta fechada para um relacionamento pessoal com o Pai. E Ele está convidando você a viver isso. Abrir a porta do seu coração nessa quarentena de uma forma que você nunca abriu. De buscar leituras, momentos de oração de uma forma que você nunca viveu. E desfrutar disso de uma forma muito especial. Amém? Amém, meus irmãos?